com Didimo Efgen. Minha convidada de hoje, do MMCast, é uma jovem gaúcha de nascimento e capixaba de coração. Ela já está aqui, formada em administração e com mestrado na FUCAP, onde conquistou o primeiro lugar no Prêmio Excelência Acadêmica da FUCAP. No Base 27, atuou como voluntária no primeiro ano, em 2020, depois contratada como diretora de comunicação e relacionamento com o mercado e como diretora de inovação. E hoje, ela simplesmente lidera cerca de 180 startups no comando de um hub de inovação no Estado. Um privilégio ter você aqui, Michele Tchanovic, CEO do Base 27. Obrigada pelo convite, Didimo. É um prazer estar aqui, assim, falando dessa jornada de inovação, né, aqui no Estado. Isso é muito importante. E, para começar, para quem ainda não te conhece, contar um pouquinho de você. Quem é Michele? Então, bom, eu sou gaúcha, né, você já trouxe o spoiler. Até no sotaque dá para perceber. Então tá bom. Então eu não preciso voltar lá para fazer uma imersão para buscar o sotaque de volta. Mas eu adoro estar aqui, enfim, tô super capixaba já, eu diria. Mas, bom, eu vim para cá em 2013, né, para fazer o mestrado em administração na FUCAP. Minha carreira lá, ela começou em 2007, eu digo, na inovação, porque eu entrei num setor lá eu trabalhei na ABINE, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Então, foi onde eu comecei a emergir ali no mundo de gestão de projetos, inovação. E aí, em 2013, eu vim para cá para fazer o mestrado porque eu ganhei uma bolsa. Trabalhei lá na ABINE 5 anos e eu estava, na época, na Agência Gaúcha de Desenvolvimento do Estado, que é o que a gente conhece hoje como Invest. E eu fiquei 9 meses lá até que eu ganhei a bolsa de mestrado aqui, participei do prêmio. Falei, poxa, eu vou para lá, porque era uma autarquia na época, né? Então, eu estava lá como comissionada, né? No cargo em comissão, porque era do governo. Então, fiz as contas, né? 2 anos depois eu tenho o mestrado, 2 anos depois eu não sei o que acontece aqui. Então, eu vim. Aí, fiz o meu mestrado aqui durante 2 anos. Foi onde eu conheci meu marido, que era professor da FUCAP. E aí, acabei me estabelecendo aqui por conta desse casamento, né? Então, terminei o meu mestrado, eu ainda voltei para Porto Alegre, trabalhei no Sebrae, lá eu tive uma oportunidade. Ficamos aí à distância 2 anos, até que resolvemos, de fato, nos casar. E eu vim para cá, então, por conta disso, né? Então, foi aí que eu comecei a me inserir nesse mundo da inovação aqui. Mas eu sou casada hoje, casei em 2019, mudei, de fato, em 2017, né? Depois de passar 2 anos lá em Porto Alegre de volta. E tenho 5 sobrinhos hoje, não tenho filhos, né? Sou hoje profissional, esposa, tenho minha família que mora longe, então a gente se vê pouco. E tô aqui trabalhando, tentando capixabar um pouco e profissionalmente também ajudando o Estado. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o período em que atuou como voluntária no Base 27 e depois como diretor de relacionamento com o mercado e diretor de inovação. Aí depois nós vamos chegar no seu cargo atual de CEO. Legal. Bom, quando eu fui trabalhar recebi, né, esse convite para trabalhar no Base 27, ajudar a tirar do papel o que seria um hub de inovação, isso foi ali em 2020, início de 2020, eu já estava fazendo um voluntariado no Founder Institute, que era uma pré-aceleradora lá do Vale do Silício. Então, já fazia um tempo que eu estava como diretora voluntária, também para ajudar startups a tirarem do papel as suas ideias e colocarem um negócio funcionando em 4 meses. Essa é a proposta do Founder Institute, basicamente. E num dos eventos do Founder, o Francisco Carvalho, que é o fundador da Time Now, e também um idealizador do Base 27, ele estava nesse evento, me viu, e durante uma reunião do pessoal lá do Base, ele com os outros voluntários, entenderam que teriam diretorias no Base que precisavam ser ocupadas por algumas pessoas. E aí lembraram de mim, ele lembrou de mim, de ter me visto nesse evento e tudo mais, gostou do meu perfil, e entraram em contato comigo me oferecendo se eu toparia participar como diretora, né, desse hub, só que era um cargo voluntário. Eu falei, bom, eu já estou de voluntária num lugar, gosto do que faço, gosto de inovação, quero me inserir, então nem gosto de ganhar muito dinheiro, então vamos trabalhar de voluntária mesmo. Então, aceitei a oportunidade. Inicialmente era um cargo de diretoria de comunicação e relacionamento com o mercado, então não era da minha área de formação, não era
o que eu fazia, mas era o que tinha para a gente colocar o hub de pé. Mas fui te inserindo no mercado também. Foi me inserindo no mercado, conheci pessoas, aprendi, né, habilidades, desenvolvi habilidades novas, competências novas para essa área. O que eu era boa era de relacionamento. Então, vamos focar no relacionamento, comunicação, a gente contrata uma agência e faz acontecer. E aí, a gente trabalhou 1 ano para tirar o Base 27 do que era uma ideia, um papel ali, né, um post-it na parede que a gente brincava, né, isso é um PowerPoint, a gente precisa colocar isso para funcionar. E durante 1 ano, fomos bem-sucedidos ali em trabalhar e tirar isso do papel e alavancar esse negócio. E depois eu fui contratada para desenvolver o programa das startups, e foi aí que logo depois eu assumo como diretora de inovação. Onde a gente criou esse programa para startups, onde a gente começou a criar os projetos também, né, de inovação corporativa e estruturar uma diretoria, organizar o Base 27 com as competências necessárias para, de fato, esse empreendimento começar a operacionalizar de forma profissionalizada. Até então, éramos todos voluntários, mas a gente precisava, de fato, começar um trabalho mais dedicado. E aí, para ter uma dedicação, a gente precisaria ter pessoas, né, de fato, remuneradas, e foi por isso que a gente constituiu aí as diretorias. E em 2023, você assume como diretora, como CEO do Base 27. Em 2022, eu assumo como CEO, logo 22, foi junho de 2022. Em 2021, de fato, eu fui contratada para ser diretora de inovação. E aí a gente fez essa transição para que em 2022, em junho de 2022, eu assumisse como CEO. Então, foi pouco tempo ali, né, até ter essa adaptação. Embora eu já tivesse um conhecimento, assim, uma carreira, sempre é um desafio, né? Então, e é um desafio de entender o que eu preciso, né, para liderar um projeto como esse, né? E como que a gente vai colocar isso para funcionar, ou quais são os desafios que eu vou ter que me colocar, assumir, quais são os riscos que eu vou ter que assumir, risco de ter uma equipe, né, e necessariamente eu sempre fui gestora de projetos, eu sempre trabalhei com resultado dependendo única e exclusivamente de mim. Então, a partir do momento que eu viro CEO, eu preciso considerar que eu tenho outras pessoas que elas precisam estar nesse fluxo, porque o resultado vem a partir delas e não necessariamente de mim. Então, esse foi um desafio grande, assim, nesse papel como CEO do Base. E aí, eu até brinco, assim, eu tive que ressignificar o que é, né, estar à frente de um hub de inovação, o que é liderar pessoas para que a gente possa atingir os resultados, porque resultado vem a partir delas, né, das pessoas que são lideradas pela gente. Isso sem contar que você, num hub de inovação liderado pelo público masculino, aí vem uma jovem senhora para ocupar esse cargo. E aí? Como você lidou com isso? Teve desafios, dificuldades, ou foi tranquilo? Não, teve desafios desde o início, assim. Eu acho que o Base 27, ele começa como um hub de engenharia e construção, que é um segmento, assim, majoritariamente masculino, né? E ele foi fundado por homens, né? Ele foi fundado por uma cúpula ali, empresários do setor. Mas eles também foram, assim, muito inteligentes, eu diria. Os primeiros mantenedores. Criaram. E eu acho que eles também foram, assim, inteligentes quando eles olharam para a diversidade e trouxeram pessoas, mulheres, para dentro. Então, as diretorias, elas eram compostas metade mulher, metade homem, à época. Então, a gente tinha ali 2 diretoras mulheres no início, mais 2 diretores homens, e isso gerava uma diversidade legal até de tomada de decisões. Com o tempo, depois que eu assumo, os homens acabaram também indo para outros cargos, no conselho, ou ficando na cúpula ali, né, dos associados mesmo do Base. E a gente acabou sendo uma diretoria majoritariamente feminina, né? Então, os desafios foram muitos, porque a gente, enquanto mulher, assim, passa por várias questões que a gente já está, assim, careca de discutir, né? Então, a gente já tem... Todo mundo sabe sobre isso, né? Mas eu acho que, como eu tive um pouco de sorte também, eu costumo dizer, né? De caminhar... A minha carreira, ela começa num setor também, aos 26 anos de idade, ela começa num setor bastante tradicional, que era de eletroeletrônica, lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu, com 26 anos de idade, nova, né, começando aquela carreira, lidando ali com mais de 70 empresas, e só tinha uma empresária, né? Desses 70 empresários, uma só era, eu lembro até o nome dela, era Débora. Era a única empresária, assim, que tinha, e
eu aprendi muito com tudo isso, já muito jovem. Então, é a questão da gente se colocar, da gente fazer um trabalho sério, um trabalho honesto. Eu acho que depender do nosso resultado, entregar valor. Então, são muitos desafios, mas também é muito como a gente se posiciona e como a gente impõe esses limites, porque o respeito ao meu trabalho se dá pelo resultado que eu entrego. Né? Então, eu vou ser respeitada, vou ser admirada por esse resultado. E eu acho que, quanto a isso, não há o que questionar, né? As pessoas, na verdade, se não entenderem a entrega que uma mulher é capaz de fazer, o problema não está necessariamente na minha entrega, mas no que a pessoa pensa a respeito disso. O Base tem um grupo grande de mantenedores. Como é que é a relação da CEO e da diretoria com esses mantenedores? Como é que é essa entrega? O que o Base propicia para eles enquanto mantenedores? Legal. Bom, a gente tem no Base 27 desde o início. É como se a gente tivesse lá uma taxa de mensalidade ou anuidade que esse mantenedor paga e ele tem uma espécie de, que eu diria, de um pacote de serviços relacionados à inovação. Esse pacote de serviços, ele vai desde a cultura de inovação, a aprendizagem mesmo, onde a gente faz um diagnóstico. A gente pode desenhar estratégias de inovação dessa empresa, entender, bom, beleza, dentro desse diagnóstico, dentro da tua maturidade de inovação, do segmento que tu atua, qual vai ser a tua estratégia para começar a fazer inovação ou até dar outros passos dependendo da tua maturidade. E aí a gente tem o desenvolvimento de projetos junto com esse mantenedor. Então, aqueles mantenedores que são assíduos, que estão ali, que se comprometem, a gente fala que na inovação, a gente é o personal, o Base 27 é como se fosse o personal, mas quem vai malhar é a empresa, né? Eles precisam, de fato, colocar todos esses processos para dentro. Eles precisam entender, o Base 27, ele traz a matéria-prima, as empresas consomem tecnologia, então a gente é capaz de buscar a melhor tecnologia, por exemplo, para colocar dentro de uma empresa dessa para resolver um desafio que eles tenham. E o que a gente mais faz no Base 27 é fazer esse mapeamento de desafio. Então, qual é o desafio que essa empresa tem? Qual é o problema que ela tem que ela precisa resolver? E aí a gente sabe que tem inúmeros desafios que as empresas passam, seja de gestão de processos, e a gente está falando em aumentar a eficiência, seja de melhorar o atendimento ao cliente, né, trabalhar a questão de marketing, de trazer novos clientes, seja novos produtos, novos serviços que elas podem aproveitar uma oportunidade de mercado e entregar isso, e para tudo isso tem um processo. E aí o Base 27 desenvolve e ajuda a empresa a desenvolver essa estratégia, esse processo, para que eles possam entender qual é o início, o meio e o fim disso, e como que ele pula para a próxima etapa para ele ampliar esse grau de maturidade de inovação cada vez mais. E aí quando a gente está falando de inovação, a gente também está falando de tecnologia, porque ela é um meio, hoje, mais conhecido, eu diria, de mostrar a inovação na prática. Então, como essas empresas são consumidoras de tecnologia, não necessariamente elas precisam criar essa tecnologia internamente, mas o Base 27 pode ajudar a acelerar isso ao buscar a tecnologia já existente para que esse problema, esse desafio mais imediato seja resolvido e isso traga retorno para a empresa que, na verdade, vai acabar refletindo no retorno financeiro, né? Seja por maior lucratividade ou por menor custo, que a empresa pode reduzir seus custos, ou melhorar a eficiência, melhorar a eficiência operacional, né, das empresas. Mas a gente vai, assim, de eficiência operacional até, eu diria, exemplos de saúde mental, que a gente nem imagina, às vezes, que um problema de saúde mental pode ter uma tecnologia. E é a inovação, né? A gente resolver um problema que a empresa tem que pode trazer consequências como o absenteísmo, as pessoas que não estão produtivas 100% acabam não trazendo para a empresa o retorno que a empresa precisa. Então, a gente roda esses projetos e temos exemplos, né, de empresas que rodaram um projeto com a gente, onde a gente trouxe uma startup que tinha essa tecnologia para poder ajudar nesse processo, e aí no primeiro ano de projeto a gente já teve uma redução ali de 46% desse adoecimento mental, já reduziu, e aí no segundo ano de projeto isso já sobe para mais de 70%. Então, hoje a gente já imagina, né, para uma próxima missão... utiliza as startups para esse trabalho. A gente utiliza as startups, que são as empresas de base tecnológica. Então, quando a gente está falando que a empresa, quando ela inova, ela não necessariamente precisa criar uma tecnologia, mas ela precisa resolver um problema. Que inovação é resolver problemas reais num ambiente de incerteza. E a gente está vivendo a incerteza o tempo inteiro. Então, a gente é uma ferramenta, eu diria, o Base 27, um hub de inovação, ele funciona como uma ferramenta que vai ajudar a empresa a melhorar o seu resultado, a buscar resultados efetivos
para aquele problema que ela tenha, para aquele desafio que ela tenha. Então, é isso que a gente faz. A gente é um parceiro estratégico nessa jornada de inovação e tecnologia das empresas. Como as startups chegam no Base 27? Indicado por empresa, por mantenedores? Essa é uma excelente pergunta. Um hub de inovação, ele é esse plug, né? Onde a gente tem as soluções para os problemas. As próprias startups procuram os hubs porque elas sabem que ali elas têm negócios. Então, a gente vai atrás das startups via evento onde a gente organiza e essas startups se inscrevem, a gente tem o nosso próprio banco, a gente tem conexões no Brasil com outros hubs, com outras instituições, outros centros tecnológicos, parques tecnológicos que também têm esses portfólios de startups. A gente tem parceiros no estado ou fora do estado e também fora do país. Então, hoje a gente já se relaciona com Portugal, com Canadá, onde a gente consegue trazer soluções com Israel, onde a gente consegue trazer soluções de ponta, né, tecnologia de ponta, para ajudar problemas que às vezes a gente não encontra aqui no estado, por exemplo, ou não encontra nem no Brasil. Então, um hub, ele é isso, ele é aberto, um empreendimento aberto, um centro aberto para que as empresas possam encontrar ali as soluções que elas não conseguem sozinha pensar ou não conseguem produzir essas soluções com os recursos disponíveis que elas têm dentro da organização. Então, eu costumo dizer que isso é o que a gente chama de inovação aberta, que é quando a empresa, ao estar junto, né, compartilhando de serviços, compartilhando de novas ideias, de novas formas de fazer, ela consegue expandir o seu recurso, ou seja, como se ela abrisse os portões da sua empresa para se conectar com o mundo lá fora, que seria muito caro ela ter internamente. Ela consegue olhar para a ciência, ela consegue olhar para projetos de inovação aplicada, ela consegue se conectar com pesquisa aplicada, porque às vezes eu não tenho realmente, não existe ainda uma tecnologia para aquele problema e a gente consegue via pesquisa aplicada com os parceiros e os centros de pesquisa encontrar uma solução ideal para aquela empresa. E isso só é possível quando você está conectado com o mundo lá fora. Você não se fecha dentro da sua organização, mas você se conecta e isso amplia as possibilidades de você conseguir encontrar uma solução, de fato, para um problema real dentro da organização. Então, acho que um hub, ele está ali para ser esse parceiro estratégico da jornada. E eu acho legal a gente pensar num hub assim como um centro de serviços compartilhados, que é como a gente hoje olha, que é quando o empresário pensa assim, nossa, estou com esse problema, o que eu faço? E entender que tem ali um parceiro estratégico que pode ajudar, independente do teu problema. Traz o problema e a gente vai ajudar a operacionalizar. Mas ele é esse ambiente onde você encontra soluções para aquilo que você acha que não tem solução no mercado, seja ela tecnológica ou não, tá? Um mantenedor ou uma empresa que demandar um certo tipo de necessidade de inovação para o Base 27, você localiza uma startup própria para isso, ou desenvolve, ou joga o problema e quem tiver solução te apresenta? E como remunera legal. isso? A gente faz os dois, tá? A gente consegue tanto colocar no nosso painel A necessidade. A necessidade, aí as startups que já estão no nosso portfólio, elas recebem isso e elas podem olhar e todos os dias, se ela quiser abrir, ela vai saber quais são os desafios que estão abertos naquele dia. Mas a gente também faz isso de forma ativa para o mantenedor. A gente não fica esperando que uma startup encontre aquele problema, mas a gente também, de forma ativa, busca solucionar esse problema para ele, indo atrás desses negócios, indo atrás dessa solução, de forma realmente ativa. E uma outra coisa que a gente faz também, e a solução não necessariamente ela é proveniente de uma startup, mas uma coisa que a gente fez e que dá muito certo é também olhar para a academia. Olhar para essas instituições de ensino, porque lá a gente tem cursos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores, né? Seja de iniciação científica, seja de mestrado, seja de doutorado, buscando desafios reais até para entender como a gente pode trazer soluções via pesquisa. Então, uma das coisas que a gente faz também é isso, a gente leva para dentro da universidade para esses pesquisadores, junto com seus orientadores, trabalharem uma solução para aquele desafio. E isso é muito bem visto por muitas das empresas que a gente atua. Nem sempre um desafio, ele existe uma solução pronta, que se plugue automaticamente, às vezes ela vai precisar passar ali por algum processo de adaptação para aquela empresa, mas a gente também consegue desenvolver soluções que podem ser complexas ou não,
dentro da academia, com essas pessoas que compartilham, né, conhecimento de fronteira, né, que às vezes estão ali na fronteira do conhecimento e que a gente consegue, de fato, trazer soluções a partir desse conhecimento. E isso engaja a academia com o mercado, que é uma das coisas também que um hub de inovação se propõe a fazer. É mostrar qual é a importância desses atores dentro de um ecossistema, né? Como que a academia se conecta com o mercado para gerar soluções para desafios complexos da humanidade, né, e da sociedade. Vou voltar um pouquinho no início da nossa conversa, que você falou que formou uma diretoria feminina. Uhum. Me conta, e essa diretoria, quais são os cargos dessa Legal. diretoria e quem são essas pessoas, se você puder falar, é óbvio. Falo. E depois eu queria saber qual é essa relação da diretoria com os mantenedores e com os, sei lá, o conselho, por exemplo. Sim, sim. Existe um conselho acima a quem você, obviamente, presta contas. Sim, conselho consultivo que hoje a gente Consultivo, tem. E exatamente. também tem a assembleia, né, que é formada pelos associados da Associação Base 27, porque o Base 27 é uma associação da estrutura jurídica. Então, a estrutura jurídica do Base 27, ela foi constituída para a gente ter ali 4 diretorias técnicas e um cargo de CEO, né, presidente e CEO. Hoje, das 4 diretorias que tínhamos, a gente está composta por uma única diretoria, que é a diretoria de inovação. Então, a gente fez um trabalho de entender, tínhamos uma diretoria de educação, vamos entender se eu preciso desassociar a educação da inovação. E tínhamos uma diretoria de marketing. Hoje, essa diretoria de marketing, ela tem uma pessoa especialista em marketing, que a gente contratou, para poder ser essa pessoa que cuida. Então, também é uma mulher que cuida, é a Diane, que cuida especificamente dos programas de inovação. Mas quem lidera a diretoria como diretora é a Poliana. Porque o que a gente descobriu? Tínhamos a diretoria de inovação, a diretoria de educação, a diretoria de marketing e a diretoria de administração e finanças. Falando de quem entrega para o mantenedor, que não é o back-office, né, de administração e finanças, todas elas são convergentes, assim, se convergem em projetos, porque a diretoria de marketing lida com o cliente, então precisa entender o comportamento do cliente, o que o cliente está consumindo, como que esse mantenedor caminha pela comunidade e como que a gente pode ajudá-lo, auxiliá-lo, oferecendo novas soluções, inclusive. A diretoria de educação, ela trabalha também para integrar a academia com o mercado, mas integrar não só a academia com o mercado, mas o que a gente pode fazer para solucionar problemas do mercado a partir da academia, a partir da educação. E a diretoria de inovação, que é responsável pelos programas e projetos, né, tecnológicos ou não, para a comunidade, para os mantenedores. Só que isso tudo é um elo muito próximo, então a gente foi fazendo muitos testes para entender se essa era a melhor estrutura de trabalho do Base. Então, a diretoria de educação, ela acabou fazendo um merge com a diretoria de inovação. E a diretoria de marketing e relacionamento, hoje ela é composta por 2 pessoas, né? Uma é diretora, a outra já é uma especialista contratada para o Base. Por quê? Porque isso tudo se conversa, porque tudo acaba refletindo no cliente, no mantenedor. Então, a gente não pode desassociar em silos, né? Então, hoje a gente aprendeu a trabalhar de uma forma muito sinérgica, quando todo mundo trabalha num único objetivo, que é atender as necessidades ali do nosso mantenedor. Então, hoje nós somos uma equipe, né, majoritariamente feminina no Base 27, seja na diretoria ou seja fora dela, na parte mais operacional para entregas, na parte de projetos e programas. Então, temos mulheres fazendo esse trabalho e é um trabalho que eu diria muito especialista. Que envolve entender de fato o problema do cliente. Não é a gente, vou te trazer uma solução, toma aqui 10 startups para o teu desafio. Não, eu vou te dar que seja uma ou 2, mas que vão ser tão assertivas que uma delas vai ser contratada. Porque não é a quantidade que nos interessa, mas a qualidade daquilo que é entregue para de fato superar esse desafio que essa empresa tenha. Porque eu acho que é aí que é onde eu comecei a falar lá atrás, né? Uma diretoria totalmente feminina ou não, mas nesse caso totalmente feminina, a gente consegue entregar valor e a gente consegue fazer porque a gente exige que tenha um nível de entrega muito muito criteriosa, eu diria assim, um nível de assertividade para aquilo e de excelência para que aquilo realmente seja visto como uma entrega de valor. Não é entregar por entregar, mas entregar com muito carinho, com muito cuidado para que não haja retrabalho, para que haja excelência ali naquela entrega. Aproveitando o gancho, para você, qual é o impacto de lideranças femininas no desenvolvimento do Espírito Santo?
Aproveitando... Pergunta ótima. Eu acho que na inovação, assim, a gente costuma dizer que diversidade importa, né? Então, homens e mulheres, e aí eu vou para outras também, né? Etnias ou know-how, formas de fazer, tudo são coisas complementares. Então, homens e mulheres se complementam. Quando a gente tem essa entrada das mulheres, né, na inovação, ou seja em vários mercados ou fóruns, a gente consegue se complementar em ideias, em formas de fazer, porque somos diferentes em formas de fazer. Homens e mulheres, ou de mulher para mulher, ou de homem para homem. Cada um tem um jeito, uma forma. Mas quando a gente se encontra, esses caminhos se encontram, coisas muito grandiosas acontecem, coisas muito maiores podem acontecer, né? Pelo grau de envolvimento de cada um e pelo conhecimento de cada um e pela forma como cada um lida com determinadas situações. Então, acho que no Espírito Santo isso vem crescendo, eu vejo um mercado muito mais maduro com relação a mais mulheres se envolver, mas ainda temos poucas. Eu acho que ainda a gente precisa encorajar mais essas mulheres e a gente precisa também que os próprios homens entendam a relevância disso, compreendam mesmo. Né? Não é só, não, legal ter, não. Por que que é legal? Por que que é bom? Como eu entendo isso como realmente eficaz e relevante, para que eles defendam que esses fóruns sejam compostos por essa diversidade, não o contrário. Porque quando há diversidade, a gente tem várias pesquisas aí que mostram, né, que essa diversidade ou mais mulheres tem resultados melhores, seja na economia, seja na educação, seja nos fóruns empresariais. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tenta mostrar e fazer no Base 27 e até então estamos sendo bem-sucedidos. Aproveitando, que mensagem você deixaria para mulheres que desejam ocupar cargos e espaços de liderança e que ainda enfrentam inseguranças ou barreiras estruturais? Olha, a primeira coisa que eu diria, assim, eu venho falando isso até pra mim mesma, né? Para de achar que você é uma impostora, né? Para de pensar que você não consegue. Eu acho que a mulher, ela precisa reconhecer os pontos fortes dela, o que é potência e aquilo que é limitação. Usar bem a sua potência, entender do que ela é capaz e botar isso em prática e as suas limitações ela reconhecer, ela buscar se desenvolver, ela entender quando é hora de parar um pouquinho, respirar e depois ir em busca e em frente. Mas ter coragem, assim, e não é uma coisa simples ou fácil, mas eu acho que quanto mais a gente entra no nível de especialização de algo, menos a gente sente às vezes que está preparada para fazer aquilo, porque é tão grande, a gente vai descobrindo que a gente sabe tão pouco sobre tanta coisa, né? E o mestrado acho que me deu muito isso, assim, o mestrado se me serviu para algo, eu não fui para a área acadêmica, foi para mostrar o quanto eu tenho que continuar buscando, porque o mundo é muito grande. Aprendizado diário. É muita coisa, se a gente nunca... É aquela coisa, né? Só sei que nada sei. Mas a gente não pode achar que o que a gente já sabe não é relevante ou é insuficiente. Não, a gente tem muito caminho, mas sempre vai ter, até o fim da vida. Mas a gente já tem instrumentos agora, então é se reconhecer, entender suas potencialidades e buscar se posicionar, buscar mostrar sem esse medo. Medo, receio é normal, mas isso passa também, a gente encara. Eu, quando comecei essa entrevista aqui, a gente vem ansiosa, mas aí depois começa a conversar e falar, é tão bom, porque a gente está num nível de conhecimento maravilhoso, e é legal falar isso até para quem está ouvindo, entender, assim, todos nós, né, todas nós temos o nosso grau de dificuldade, mas a gente sabe a potência que a gente tem também. E mais do que isso, eu acho que a gente precisa cuidar uma das outras, assim, sabe? Eu tenho falado isso, assim, uma mulher que não reconhece a outra mulher, onde ela chegou, o que ela faz, a relevância e o quanto ela representa para o mercado ou para onde ela não está preparada para ser líder. Essa mulher que não reconhece a liderança de outra que já foi tão longe, ela não está preparada para ser líder. Então, a gente precisa cuidar uma das outras, assim. A gente precisa fazer melhor esse papel, porque para a gente isso é relevante e é bom. Quando outras mulheres também começam a preencher, a gente se sente até mais seguras por não estar num ambiente completamente masculino. Caramba, coisa boa ouvir isso. Isso me empolga também. Mas agora eu queria mudar um pouquinho a nossa conversa e quase caminhando para o final. Recentemente o Base 27 mudou de sede.
onde tradicionalmente você colocava base 27, já sabia que aquele endereço ali era tradicionalíssimo. E houve uma mudança. O que ocasionou, o que levou a fazer essa mudança de endereço do base? A base do base. É desafio, né? A gente já vinha vivendo vários desafios no Base 27. E um dos desafios é desafio de crescimento, assim. O Base 27 foi construído para estar no andar térreo de um prédio aqui na Enseada do Suá. E olha só que legal, é muito genuína. A construção da Base 27, ela foi muito genuína, porque ela vem de ideias de empresários que queriam se conectar com o mundo da inovação, que queriam entender quais eram essas transformações que estavam acontecendo e juntos descobrirem isso de uma forma mais veloz, mais rápida. Parte desses empresários também estavam investindo naquele prédio porque eles iam colocar as empresas deles naquele prédio. A maioria está ali, né? A maioria está ali. E aí, o que eles falaram? Poxa, que tal se a gente trazer o Base 27, o Hub, para essa parte térrea desse prédio que está sendo construído na Enseada do Suá? Porque ele precisava de um espaço. Já que estaremos lá, que tal? Aí eles conversaram com os outros investidores que não fazem parte do Base 27, eles toparam de colocar o Base lá. Então, genuinamente, o Base foi construído para estar naquele prédio. E deu super certo, né? O início do Base 27, eu acho que o prédio trouxe uma relevância para o Hub ser reconhecido. Acho que era uma complementaridade. Tanto o prédio quanto o Hub, um complementou o outro, assim, e trouxe um potencial de crescimento para ambos, né? Um prédio comercial e um Hub que precisava de uma estrutura bacana. A fachada já dizia que tinha uma inovação ali, uma coisa diferente. Exatamente. Então, 6 anos depois, né? A gente vai fazer 6 anos agora, em 2026. O Base 25 anos de espaço físico. Mas, nesse período, o Base 27 já se consolidou como o maior hub de inovação do Estado. A gente já tem resultados reais, a gente já tem empresas nessa comunidade que são fortes, né, que são marcas relevantes, que a gente entrega valor e que elas nos ensinam também a entregar valor, isso é importante de dizer. Acaba que o próprio Base 27 começa a ficar com muitos desafios. Desafios da operação num espaço que acabou ficando, de certa forma, pequeno. A gente tinha fila de espera para empresas querendo estar com a gente no Hub e não tinha espaço para essas empresas estarem lá, né, de forma física. A gente tinha poucos espaços de evento para a gente, para os nossos eventos ou para os próprios mantenedores. E a gente estava num espaço cujo metro quadrado na Enseada do Suá é caro para um hub de inovação que vive de taxa de mantenedor, né? A principal receita do Base 27, até por ser uma associação sem fins lucrativos, é taxa de mantenedor. Então, dados os desafios de crescimento, da gente ter um olhar assim, mais exponencial para o Base 27 daquilo que ele era capaz de produzir no espaço. E dado também um valor, um custo, né, de aluguel na Enseada do Suá, a gente permanece na Enseada do Suá indo para um outro endereço, ou a gente vai para um endereço que já tem um lugar pronto para a gente ir para nos receber. E parte dos nossos investidores também são hoje pessoas que estão na FUCAP. Sim. Então, meio que quando eu levo esse desafio, a gente entende que há aí uma oportunidade da gente estar mais próximo da academia. A gente falou aqui de pesquisa aplicada. Eu preciso ter um centro de pesquisa, eu preciso ter um instituto de pesquisa para a gente poder participar de projetos que hoje a gente não participa porque a gente não tem próximo. A gente precisa de uma estrutura maior. Então, o espaço que eu tinha aqui era pouco mais de 700 metros quadrados. Lá a gente tem quase 1.300 metros quadrados. Então, praticamente dobra o potencial do que a gente pode fazer com os nossos mantenedores. Empresas quiseram ir com a gente está montando salas privativas lá. Está dentro de um lugar onde a própria FUCAP quer trazer esse empresariado. A gente tem cursos de mestrado profissional, doutorado profissional. As empresas estão lá fazendo seus eventos. Então, tudo meio que casou para que a gente pudesse olhar para um crescimento do Base 27 de uma forma sustentável. E foi o que a gente fez. Essa decisão foi tomada por esses associados. Eu levei esses desafios, a gente conversou a respeito, e a decisão foi tomada. Entendo que foi uma decisão de crescimento, uma decisão para que o Base 27 possa ampliar, né, as possibilidades de entrega de projeto. E hoje é nisso que a gente está focado. Então, trazer esse empresário para o jogo, ajudar esse empresário na transformação digital
ele entender o porquê que ele está assinando esse cheque, né, de transformação digital, de IA, por que ele está investindo nisso na empresa dele? Ele sabe, ou ele está delegando isso para o seu diretor de tecnologia, por exemplo. Então, a gente quer trazer esse empresariado para o jogo e lá ficou um ambiente propício para que a gente pudesse fazer esse processo acontecer. Para empresas que não são os mantenedores, eles podem utilizar o Base 27? Podem. E como fazê-lo? Podem. Na verdade, assim, toda empresa ela pode ser ou mantenedora ou pode participar dos nossos projetos por projeto que ela queira desenvolver. A gente tem alguns projetos já em andamento, né? Alguns fechando e alguns que a gente já fechou. De empresas que não são mantenedoras, mas que elas querem um projeto de inovação. E a gente consegue atender esse projeto de inovação para essa empresa. A mesma coisa, eu quero fazer um evento, eu quero fazer uma capacitação, treinamento, eu preciso de um espaço físico. Elas também podem alugar o espaço físico que está disponível lá hoje no Base 27. Mas o nosso modelo de negócio hoje, ele tem o espaço físico, que é importante para a gente realizar esses eventos, né, com essas empresas, sempre eventos voltados a desenvolvimento, tecnologia, inovação. Acho que isso é o que traz realmente para a gente valor também, para trazer para dentro do Base 27. Mas a gente também tem projetos de inovação, de transformação digital, para que essa empresa possa fazer a sua jornada, começar a sua jornada de inovação com um projeto que tem início, meio e fim. Eu preciso fazer aqui a transformação digital da área X. A gente consegue ajudar nisso. Eu preciso fazer um diagnóstico de inovação para eu entender quais são as estratégias que eu vou olhar, lançar a mão e aplicar dentro da minha empresa. A gente tem espaço para isso também, a gente tem consultores para isso. Então, acho que a ideia é a gente trazer essas empresas ou não... o próprio mantenedor entender que ele também pode consumir esses projetos do Base 27, não só a taxa de mantenedor e aqueles pacotes de entrega, mas aquilo que a gente já pode fazer para além disso para ele, né? Então, o Base 27 é um hub com um potencial de entrega de inovação e tecnologia muito grande, que precisa ser explorado por todo esse ecossistema e toda a nossa comunidade. Eu adorei conhecer um pouco mais do Base 27, uma instituição que eu já admiro há muito tempo, mas conhecer você, conhecer a sua capacidade profissional de entrega, essa revolução toda, inclusive de mudança do endereço do Base, para mim foi impactante, eu achei interessante. E fiquei muito feliz de ter você aqui para a gente conversar um pouco, saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua competência e do Base 27, que tem feito muita coisa boa para o nosso mercado. Legal, obrigada, eu agradeço. Foi um prazer estar aqui, pena que acabou tão rápido. Mas se deixar, a gente conversa horas. Foi bom. Assunto não falta. Foi bom, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigado você. Valeu.